Orlando é uma cidade vibrante, com muitas oportunidades de aventura e adrenalina. Mas também a cidade tem muitas oportunidades de gastronomia, esportes e, claro, muita diversão. Orlando é conhecido pelos parques, todo mundo já sabe. E sendo uma cidade que recebe muitos turistas, é óbvio que a cidade acaba alimentando bastante dessa fonte. Porém, na cidade e na região tem muitas oportunidades para a gente fazer coisas além dos parques. Então a gente vai tratar nesse vídeo sobre as principais e como você consegue conhecer cada uma delas. Vamos começar pela que mais atrai os brasileiros, as compras. Orlando tem 3 grandes outlets, sendo os principais o International e o Vineland. Orlando, a cidade também tem Ross, Marshall e outras oportunidades de compras de produtos em promoção. Nos outlets você vai encontrar marcas como Nike, Adidas, Coach, vendendo seus produtos de forma um pouco mais barata. Ali você vai encontrar promoções, seja promoções de 30, 40, 2 por 1 e etc. Até mesmo produtos com valor com desconto muito baixo. Nos outlets acontece de ter bastante promoções dependendo do período, mas principalmente para os brasileiros, alguns casos pode compensar. Não são todos, mas alguns compensam. Se você também for fazendo a sua viagem Orlando e Miami, eu recomendo você fazer o outlet em Miami, se você tiver a oportunidade. Eu acho que em Miami a gente tem mais oportunidade, tem mais outlets maiores e as lojas adjacentes como Ross, Marshall, estão até mesmo dentro dos outlets, o que facilita, né, fazer toda a comparação e, claro, as compras. Em Orlando tem Ross, tem Marshall, mas aí essas lojas estão fora dos outlets. O meu outlet favorito é o Vineland, e o Vineland porque ele é próximo da região do Buena Vista, que é a região que eu geralmente fico hospedada, e nessa região ele também fica próximo de uma Ross e de uma Marshall, é literalmente uns seus 500, 600 metros, dá até para ir a pé entre as lojas. Quer dizer, ir a pé para nós brasileiros, tá? Orlando não é uma walkable city, é um termo que só existe nos Estados Unidos, mas é uma cidade que dá para você andar. É uma cidade que você precisa de carro ou transporte para fazer qualquer uma das coisas. Mas o Vineland acaba, para mim, compensando, porque fica próximo dessas lojas e eu gosto de pechinchar. Então eu gosto de ir numa, ver, aí eu vou no outlet e vejo o que tem de diferença e tudo mais. Mas para essas experiências eu recomendo paciência. Lojas como Marshall, Ross podem ter bastante oportunidade, mas você tem que garimpar. Tem que olhar não só corredor por corredor, mas às vezes arara por arara, até você encontrar uma coisa ou no valor ou como você está buscando. Já nos outlets é um pouco mais organizado, mas também o valor acaba acompanhando. De qualquer forma, você precisa entender que isso vai tempo, ainda mais se você está com um grupo um pouco maior ou com alguém que está procurando um item específico. A paciência vai ser um ponto muito importante para que o seu dia não seja ruim. E você também precisa entender. Eu algumas vezes já fui na Ross e por eu não conhecer uma marca ou outra, eu dispensei alguma promoção porque eu falei, isso aqui é uma marca que eu não conheço. E na verdade era uma marca super famosa e depois eu falei, puxa, por que eu não comprei? Na cidade tem também, óbvio, Walmarts, Walgreens, então você só precisa encontrar o mais conveniente e explorar. Se você nunca foi para os Estados Unidos, eu recomendo você tirar pelo menos uma meia-noite ou metade de um dia e conhecer o Walmart, porque é uma experiência incrível. Você acaba conhecendo produtos que não tem no Brasil, ou até mesmo explorando um pouco mais o dia a dia dos americanos. Então, entender por que tem um corredor só de salgadinho, só de batata, só disso, só daquilo, acaba te dando uma nova perspectiva sobre a vida americana. I-4 ou I-4. Seu GPS vai te falar bastante sobre esse lugar e é uma das principais rodovias de Orlando que corta a cidade. E é nessa rodovia que você vai encontrar o Icon Park. Eu sei, a gente não ia falar de parque, né? Mas eu preciso falar do Icon Park. No Icon Park você tem, sim, uma roda gigante, vários tipos de brinquedos para você conhecer, mas também tem gastronomia, tem alguns shows lá que acontecem de vez em quando, e é um lugar muito gostoso para você passar uma tarde, né, aproveitar, é onde que o pessoal tira aquela foto bonita com a roda gigante de Orlando atrás, então o Icon Park acaba ficando meio uma referência para as visitas. E ali próximo você também tem a Wonderworks, tem a Ripple, Believe or Not, uma exposição permanente do Titanic e um McDonald's.
Sim, é um McDonald's, mas é o maior McDonald's do mundo. Lá serve até pizza, panqueca, então talvez valha a pena você dar uma paradinha lá para você conhecer esse McDonald's, porque ele é bem diferente de tudo. Toda essa região fica mais próxima da Universal, então a gente ainda nem chegou na Downtown Disney. E na Downtown Disney encontrar muitos restaurantes, principalmente focados nas comidas cubanas e latinas. Não é surpresa para ninguém que Flórida acaba recebendo muitos imigrantes latinos, então a gastronomia e os restaurantes, principalmente mais da Downtown, acaba se alimentando bastante disso. Na Downtown você também tem o Kia Center. O Kia Center é a casa do Orlando Magic. Dependendo da época que você for, você consegue não só acompanhar um ou até 2 jogos de basquete, mas também conhecer os staffs e aproveitar para ter uma experiência em um jogo de basquete. Obviamente tem vários tipos de ingressos, mas a gente já paga 30, 40 dólares no ingresso mais barato, então é uma experiência diferente e que para a gente compensa todas as vezes. Também próximo ao Kia Center, a gente vai ter o Dr. Philip. Lá saímos de esporte e vamos para jazz, peças e até musicais da Broadway. A Broadway faz turnês ao longo dos Estados Unidos durante o ano, e uma das cidades que recebe essas turnês é Orlando. Mas precisa ficar bem atento ao calendário e principalmente à abertura dos ingressos, porque obviamente se esgota em minutos. Ali bem próximo também vai ter o estádio de futebol, o nosso futebol, não o futebol deles, o nosso futebol. E esse estádio também recebe jogos, então precisa só acompanhar durante a temporada para você poder comprar os seus ingressos. A gente vai ter o Wynn East Market. E ali tem um lugar que eu quero recomendar para vocês, que não aparece em muitos guias, mas que eu gosto bastante, que eu descobri quase sem querer, que é o Winter Park Biscuit. Eu conheci esse restaurante porque a chefe dele sempre trabalhou cozinhando para artistas, músicos. Algum músico marcou ela, eu comecei a seguir e ela, depois de muitos anos, abriu o seu restaurante. É comida vegana, mas é maravilhoso, é muito bem feito e o valor compensa. Então, se você estiver na região ou quiser experimentar, 10/10, recomendo bastante esse lugar. E falando de regiões mais suburbanas de Orlando, a gente vai ter 3 que eu quero destacar: a Winter Park, a Celebration e a Kiss Me. A Winter Park fica quase do outro lado de Orlando, ele fica mais distante dos parques, mas ali sempre vai ter Farmers Market e também. Já a Kiss Me e a Celebration são regiões mais próximas dos parques, inclusive são alguns dos lugares que o pessoal costuma ficar hospedado. Na Kiss Me você encontra inclusive o Medieval Diner Time, que é um restaurante de comida medieval. E na Celebration você tem muitos farmers markets, também muitos eventos mais regionais, além de, claro, uma linda vista. Celebration para mim é uma das regiões mais bonitas de Orlando e eu gosto bastante de lá. Pegando o nosso carro e indo para a costa leste da Flórida, ali a 1h30 de Orlando, a gente tem o Kennedy Space Center. É na mesma região onde saem os cruzeiros e na mesma região onde é feito os disparos dos foguetes. Sim, o Kennedy Space Center ainda é uma base em operação da NASA. E nessa base da operação você não só consegue ver museus e ver aonde estavam, principalmente os foguetes, né, e até um ônibus espacial. Você vai ter essa oportunidade de conhecer um ônibus espacial. Mas você também consegue ter almoço com astronautas e até mesmo ver um lançamento de um foguete, se casar as datas que você tiver ali. É uma experiência que sai muito do comum, você consegue até tocar numa rocha da Lua, mas que também traz muita ciência, muito conhecimento, muita coisa. E assim, gente, é um passeio super diferente, mas super instrutivo e que fica muito próximo de Orlando. Saindo da costa leste e indo para a costa oeste, literalmente cortando Orlando e caindo em Tampa. Tampa é uma cidade que fica a 1h30 de Orlando e nessa cidade você tem o Tampa Bay Buccaneers. O Tampa Bay Buccaneers é um time de futebol americano, então ali você consegue ter a oportunidade de ver um jogo de futebol. Eu sei que agora a gente já está tendo no Brasil também, mas talvez seu time não veio, talvez seu time seja o Tampa Bay, então é uma experiência muito legal. Eu fui para ver o Tom Brady, quando o Tom Brady estava jogando, então ainda não tinha essa possibilidade de um dia ter um jogo no Brasil, então foi muito legal a experiência, e estar ali, estar junto com as pessoas é muito diferente, porque eles têm tailgate, as empresas fazem
distribuição de brinde, a gente voltou com o braço cheio de coisa, porque simplesmente tinha muita coisa acontecendo. E Tampa, particularmente, é uma cidade que eu amo muito. A cidade é muito linda, a cidade tem um rio que corta a cidade, e é uma cidade muito aberta, as pessoas são muito legais, a gente teve uma ótima experiência ali. Tem uma região central com mercados e com bares e restaurantes para você à noite poder tomar um drink ali perto do rio, tudo muito bem conservado, tudo muito bem limpo. Então é uma experiência que a gente gostou bastante. E em Tampa também você consegue assistir um jogo de hockey. Sim, Tampa tem um time de futebol americano e um time de hóquei. E o time de hóquei também só precisa acompanhar as temporadas, né, as épocas, mas você consegue ver 1 ou 2 jogos de hóquei, dependendo de quantos dias você passar na cidade. Tampa também é a cidade do Busch Garden, mas a gente não tá falando de parque nesse momento, a gente tá falando só das outras experiências. E claro, se a gente tá na Flórida, a gente não pode falar de Miami. Miami tá a 3 horas de Orlando e a 3 horas liso, tá, gente? É uma reta, você quase dorme no volante, porque é uma reta, não tem curva, não tem nada. E você tem agora, inclusive, o Bright Light, que é um trem muito específico que foi inaugurado recentemente, que te deixa de Orlando até Miami. Em Miami, você vai ter várias experiências, como eu comentei, inclusive de outlet, mas também alimentação, futebol americano, basquete, entre outros. Dependendo do tipo de viagem que você for fazer, Miami é uma boa quebra, não só da questão dos parques, mas da questão das experiências diferentes. É mais praiano, você também tem a oportunidade de baladas e outras experiências que você encontra ali. E claro, estando na Flórida, você consegue ir visitar os crocodilos como a Gator Lake, você também consegue ter outras experiências mais focadas em arte ou cultura, ou até mesmo visitas mais guiadas. E como Orlando está literalmente no meio da Flórida, você acaba conseguindo ter mais oportunidade de fazer esse tipo de atividades e, claro, poder conhecer também os parques.